Na aula de hoje, a gente vai continuar tratando do tema processo de indexação e eu vou abordar especificamente com vocês hoje a avaliação da indexação. Essa primeira parte da aula, eu vou falar um pouco sobre os tipos e os aspectos de avaliação que podem ser feitas. Primeiro, uma breve introdução para que a gente possa recordar que a indexação é o que prepara o documento para ele ser disponibilizado numa base de dados. Então, muitas vezes o problema da entrada de dados no sistema supera o problema na saída, né, na recuperação da informação. Então, a indexação ela é o problema fundamental e também o obstáculo da recuperação da informação. Por isso, muitos estudos sobre a avaliação do processo de indexação começam a surgir ali por meados de 1950, e tanto estudos teóricos para entender por que a qualidade da indexação é afetada, quanto estudos práticos para medir essa qualidade da indexação. E aí, quais que são os principais problemas da indexação? Né? O Lancaster, no seu livro, que é parte da nossa bibliografia, ele elenca aí quais que são os principais problemas que a gente pode enfrentar enquanto indexador. Então, muitos estão ligados à interpretação errada ou à omissão de um assunto durante a análise, né, a análise conceitual do documento para encontrar o seu material indexável. E muitos problemas também estão relacionados à escolha inadequada dos termos, né, para representar esses conceitos, ou seja, na etapa de tradução. Então, muitas vezes, na escolha inadequada dos termos, acontece falta de especificidade no vocabulário adotado, ou mesmo falta de especificidade na linguagem de indexação. E aí, a solução desses problemas tem uma relação direta com o avanço das pesquisas sobre a consistência da indexação. E o que é essa consistência? Ela é o grau de semelhança na representação da informação documental por meio de termos de indexação que são selecionados ou por um ou por vários indexadores. Ou seja, tanto a comparação da indexação entre um indexador que indexa um documento, o mesmo documento em diferentes momentos, quanto a comparação entre vários indexadores que indexam o mesmo documento. Então, essa consistência, ela indica uma qualidade maior no resultado do processo de indexação. Então, a gente pode aí concluir que a avaliação da consistência, ela é um sinônimo de confiabilidade no processo de indexação. E isso, essa confiabilidade, ela indica uma qualidade da indexação. E a qualidade da indexação tem relação direta com a recuperação da informação. Como eu já comentei em momentos anteriores, a indexação não é um fim em si mesma, a gente indexa para garantir uma boa recuperação da informação. E alcançar a consistência no processo de indexação significa, então, contribuir para uma recuperação de informação eficiente. E tem bastante dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia para medir essa qualidade da indexação, justamente porque o processo ele é bastante singular, com muita subjetividade. Mas existem algumas metodologias já conhecidas e que são aplicadas com alguma frequência. Quais são os principais tipos, então, de avaliações que podem ser feitas? A consistência intraindexador, ou seja, observando o processo de indexação, o resultado da indexação realizada pelo mesmo indexador no mesmo documento em períodos de tempos diferentes. A consistência interindexador, ou seja, a comparação entre os resultados de 2 ou mais indexadores. E observando ali se o que é avaliado é a qualidade ou o resultado da indexação na recuperação da informação. Para isso, nós temos tipos de avaliação que são intrínseca, ou seja, está relacionada com o resultado da indexação, com a finalidade de conhecer a qualidade dos descritores que foram utilizados pelo indexador. E a avaliação extrínseca, ela pode ser qualitativa,
considerando a opinião e o consenso entre profissionais experientes, que vão avaliar o resultado de um outro profissional, ou quantitativa, que vai utilizar algumas fórmulas matemáticas para medir a qualidade do resultado da indexação. E aí nós temos também alguns aspectos que podem ser observados na indexação e que vão contribuir, né, ou que vão permitir aí a avaliação do processo. Um deles é a cobertura. A cobertura, ela observa o quanto, né, ou de que maneira um assunto é representado, é coberto por um acervo ou por uma coleção de itens em um dado período de tempo. A base para fazer uma avaliação da cobertura é a verificação de bibliografias completas, de listas de autores ou de bases de dados semelhantes, né, comparar grandes referências, grandes bibliotecas e repositórios digitais com aquela que está sendo avaliada, ou mesmo referência de artigos mais recentes. Essa avaliação da cobertura, ela permite também medir a duplicidade e a exclusividade de certos itens na coleção. Então, se eu tenho itens duplicados, se eu tenho itens que são exclusivos, e também permite observar a dispersão da coleção. Quais são os países contemplados, os idiomas, os periódicos, os autores, tudo isso faz parte da avaliação da cobertura. A recuperabilidade vai estabelecer uma quantidade de itens que é cobertos e que são cobertos e que podem ser recuperados. A partir da quantidade dos itens que eu tenho na coleção e que são relevantes e que um usuário qualquer pode recuperar com uma estratégia de busca simples. E aí, interessante que na recuperabilidade podem ser feitos testes, considerando uma estratégia de busca simples e também descritores ali próximos que vão ajudar a determinar, né, qual é a especialidade exigida para ter uma boa recuperabilidade. Além disso, também pode ser medido, no quesito recuperabilidade, o tempo de busca de um item relevante. Então, o quanto um usuário leva de tempo para encontrar aquilo que satisfaz a necessidade dele de informação. A previsibilidade. A previsibilidade é a possibilidade de reconhecer que um item recuperado é relevante a partir da observação da descrição sintética das suas características. Então, por exemplo, o título, resumo, os termos de indexação, né, tem uma relação grande a previsibilidade com a exaustividade, porque, por exemplo, se são recuperados muitos itens, eu tenho que dar a possibilidade do usuário conseguir selecionar rapidamente aquilo que ele deseja. E a qualidade da indexação, ela vai permitir uma maior exaustividade ou uma menor exaustividade. Além disso, também medir as escolhas do usuário, né? Por exemplo, de uma lista de itens que são recuperados, se ele clica, por exemplo, faz o download, tudo isso tem relatividade e é uma medida que observa a atualidade, prazo de inclusão de novos documentos na coleção, né, ou no acervo. Então, vai observar, por exemplo, a data de publicação dos itens e a data em que eles foram disponibilizados na base de dados. O atraso, né, entre essas duas datas indica problemas de qualidade na descrição e disponibilização de itens. E aí nós temos, né, para finalizar essa apresentação sobre as possibilidades de avaliação da indexação, algumas fórmulas que são muito usadas para avaliar o resultado da indexação, ou seja, a recuperação da informação, e indicar a necessidade ou não de melhorias no processo de indexação. Então, a primeira fórmula muito utilizada é para medir a precisão, ou seja, a identificação do quanto a recuperação da informação permite que o usuário encontre aquilo que interessa a ele de maneira facilitada. Então, a precisão, ela é uma medida dos itens úteis que são recuperados sobre os itens úteis recuperados na base.
né, todos os itens que são recuperados numa busca. Então, por exemplo, se utilizando uma estratégia de busca simples, eu recupero 36 itens, e desses 36 itens, 4 atendem à minha necessidade de busca, isso indica que eu tenho uma precisão de 11%, como a gente pode ver aí no exemplo da fórmula. Então, a precisão, ela vai medir justamente o ruído na minha recuperação da informação. Então, eu estou recuperando itens úteis, mas eu estou recuperando também muito ruído, muito lixo. Então, a precisão é uma medida muito importante, essa fórmula é muito utilizada para avaliar a recuperação da informação e indicar melhorias na indexação. E a outra fórmula, também muito adotada, é a fórmula da revocação, né? A capacidade que uma base de dados tem de permitir a recuperação de itens. Então, é uma medida que leva em consideração os itens úteis recuperados sobre o total de itens úteis da coleção. Então, naturalmente, eu preciso saber o total de itens úteis da coleção. Na nossa próxima aula, o nosso próximo conteúdo, eu vou falar um pouco melhor sobre como essas fórmulas são aplicadas, mas aqui, considerando a mesma base de dados, a gente já pode observar, por exemplo, que com uma estratégia de busca simples e a recuperação de 4 itens úteis, considerando que eu tenho 9 itens úteis na base de dados, eu tenho uma revocação de 44%. Então, a precisão e a revocação, elas são inversamente proporcionais. Então, eu posso favorecer a revocação ou eu posso favorecer a precisão. Né? Observando as fórmulas, a gente pode decidir o que é melhor, considerando a unidade de informação específica e fazendo mudanças no processo de indexação para garantir o aumento da revocação ou da precisão.